E aí, pessoal, tudo bom? Após um certo período aí, vamos dar continuidade nas aulas, então, hoje com os crimes contra o patrimônio. Lembrando que são só alguns seletos crimes que caem ali. Eu deixei em alguns slides aqui algumas condutas criminosas que não estão previstas no edital, só para dar aquela passada de olho por cima. Às vezes pode ser que alguma questão de forma transversa cite, só para você ter uma noção de que não tem possibilidade de ser aquele crime, não tem como ser cobrado diretamente esses crimes ali, mas para que não ocorra problema ou confundir aí com o que está previsto no edital ou não, eu coloquei uma tarja vermelha e vou deixar bem claro, ó, essa parte aqui eu vou passar direto, isso aqui não cai no edital, não está previsto no edital. Então, o edital está bem claro, até há um cuidado que a banca vai ter que tomar, porque eles colocaram lá crimes contra o patrimônio, 2 pontos, e especificaram exatamente os crimes contra o patrimônio. Eu acho até estranho, geralmente costuma ser cobrado todos os crimes, mas eles colocaram só alguns. Vocês devem estar notando que eu sou outro professor agora, sou Tenente Coronel Von Knoll, recebi uma promoção aí passada, enquanto estávamos aí sem gravar, e infelizmente então, aí brincadeira à parte, né, claro, mesma pessoa, mas felizmente recebi essa promoção então, novo posto, estou me acostumando, geralmente eu falo aí, o aluno me pergunta, major, não sei o que tal, agora tem que lembrar aí de corrigir meu próprio modo como eu me refiro à minha pessoa aí, ao pessoal me chamando. Então, vocês vão notar que às vezes eu simulo vocês me chamando de major ainda. Vamos lá. Então, pessoal, crimes contra o patrimônio, tá? É muito importante que você observe um dos pontos que às vezes as bancas costumam cobrar hoje em dia é essa titulação em si, crimes contra o patrimônio, né? Ou crimes contra a vida, e assim vai. Você tem que perceber qual é o objetivo imediato do autor do delito, né? Então, se o autor do delito tem um objetivo imediato, e por que eu digo imediato? Porque no objetivo, na objetivação de uma conduta, nós temos o objetivo imediato, mas nós temos também o que pode até nem ser objetivo, mas pode ser o que é atingido de forma mediata, ou seja, também é atingido transversamente, secundariamente, mas não é aquele foco, não é o direto, né? Então você tem que olhar, na verdade, qual é o objetivo imediato do autor do delito. Se o objetivo imediato dele é obter uma vantagem, é obter um bem, é atingir um bem, atingir um objeto, uma vantagem da outra pessoa, causar um dano ao objeto daquela pessoa, um valor daquela pessoa, ou seja, não necessariamente também ele está querendo obter uma vantagem, ele está querendo auferir aquele objeto. E esse bem, esse objeto também, ele está diretamente relacionado a um particular, a uma pessoa. Isso é importante também, tem esse detalhe, né? Porque pode ser que esse bem esteja sobre posse da justiça, etc. Pode caracterizar um crime contra a justiça, né? Ou contra a administração pública, enfim. Mas se é de um particular, de uma pessoa, nós vamos ter os crimes contra o patrimônio. Estou falando de forma bem grosseira aqui mesmo, mas para que você que de repente não é formado em direito compreenda por que dessas nomenclaturas aqui, crimes contra o patrimônio, e que são cobradas na prova e facilitar a sua identificação. Então, às vezes fica assim, major, o indivíduo lá, ele, o Felipe já me olhou aqui, até eu falei já major, então coronel, o indivíduo lá, ele atira contra uma pessoa, né, e ocasiona a morte dela. Vejam que ele está agindo contra a vida daquela pessoa, né? Também pode ser contra a incolumidade física, dependendo do caso, se for lá causando lesões corporais, etc. Mas nós vamos ter uma certa confusão quando ocorre casos em que o indivíduo vai lá, nós vamos ver isso daqui até, que é um dos crimes que está incluso aí no que nós vamos conversar. O indivíduo vai lá objetivando ali pegar a carteira ou valores de um indivíduo, ele acaba atirando contra esse indivíduo ali e ocasionando lesão corporal ou às vezes até a morte.
é muito comum esse tipo de conduta ser confundida e a pessoa ficar em dúvida se foi contra a vida ou se foi contra o patrimônio. Você tem que observar o que eu falei. Qual foi o objetivo imediato daquele criminoso, né? Por mais malvado que ele fosse, por mais mal intencionado que ele fosse, a gente tem a convicção de que ele foi lá, ele queria, na verdade, o bem, a propriedade, o valor. Por mais que ele, às vezes, tivesse até assumido uma conduta de dolo eventual, que nós conversamos nas aulas passadas, ou talvez até dolo mesmo, né? E no sentido de assim, vou matar mesmo e dane-se, mas eu quero pegar o bem. Mas o foco dele mesmo é o bem. O foco imediato dele é o bem. Imediatamente ele causa outros problemas, talvez a morte até, e de forma, como eu falei, até talvez num dolo eventual ali. Mas esse crime, que vai ser tratado como latrocínio, que nós vamos ver, ele será considerado um crime contra o patrimônio. Parece isso é muito perguntado também hoje em dia pelas bancas, tá? É muito questionado esse tipo de coisa. Caracteriza um crime contra o patrimônio. Eles podem botar as hipóteses, aí fica fácil, ou eles podem narrar uma situação e dizer, esse caracteriza um crime contra o patrimônio, contra a vida, e assim vai, tá? Então, pessoal, os crimes aqui, a banca acaba cobrando isso daí, ela pode também narrar uma situação e cobrar quais ali são crimes, se aquela conduta, né, que ela narrou ali é crime contra o patrimônio, contra a vida, etc. Então, é importante você identificar e isso causa uma confusão assim, nas pessoas que olham, muitas vezes elas não entendem muito a importância disso daqui, né, de por que de se cobrar isso aqui. Isso tem uma importância relevante porque isso afeta a questão da competência de julgamento também, afeta, dentre outros fatores, mas eu diria que o principal aqui é até quanto à competência de julgamento, porque se você tem lá um crime contra a vida, ele vai ser de competência primária, salvo alguma outra rara exceção, do tribunal do júri. Já se você tem um crime contra o patrimônio, é princípio de uma vara penal qualquer, ou dependendo do caso aí, crime federal, enfim. Tá? Então, isso afeta inclusive a questão também de competência da justiça militar ou da vara do tribunal do júri, como eu falei, também é afetado, isso tem uma influência grande nesse ponto da definição do crime ser de competência da justiça militar ou do tribunal do júri, se for contra a vida, etc. Então, por isso dessas definições, dentre outros fatores que ocasionam também, tá? Então, você tem que também ter em mente isso, observar. Não são muitos, né? São praticamente 4 aí, grandes grupos que vão ser cobrados aí, tirando os crimes aí especiais aí, tal, ambientais, entre outros, mas aqui são 4 grandes grupos que vão ser cobrados, então dá para a gente ter uma noção boa. Então, nós estamos começando aí pelos crimes contra o patrimônio. Vamos lá, então, lembrando sempre que o objetivo imediato do autor do delito é o bem, né? Por mais que ele venha a ocasionar outros problemas mediatos, aí, outros problemas secundários. Vamos lá, então, dos crimes contra o patrimônio. Então, vamos começar pelo furto. 155, tá? Não é importante decorar os artigos, mas eu confesso que tem artigos aí que são já assim, sabedoria popular. Então, você que está fazendo um concurso desse, por mais que você não seja formado em direito, é interessante que você procure decorar algumas condutas criminosas que são bem comuns. Então, você vai ver até, você não precisa necessariamente saber disso para estar no meio, porque isso é um linguajar mais para quem é da área policial ou até do crime, né? Não gosto de falar área, parece que o cara trabalha com isso, mas enfim, do crime ou da área policial, é comum a gente saber diversas condutas criminosas de cabeça, e quem opera também com o direito também, principalmente na área criminal, penal. Mas você que não é direito, mesmo assim, está estudando um concurso desse, é interessante que você procure decorar certos artigos aí, vai lhe facilitar na identificação na hora da prova, embora não seja obrigatório, tá? Então, é muito comum, você já deve ter ouvido falar, a pessoa fala, e está incluso aqui na aula de hoje, né? A pessoa fala assim, aquele cara é um tremendo 171, por quê? 171 é estelionato,
né? Então é aquela pessoa que geralmente ali conta um papo, querendo vender alguma coisa que não tem um valor realmente, aquele valor, ou tenta lhe empurrar um veículo ali que não vale nada, dizendo, não, esse veículo aqui é possante, não sei o quê, tem um motor super bom e tal. A pessoa fala, esse cara é um tremendo 171. É uma expressão muito comum, embora mais de idade, mas alguns vocês provavelmente já devem ter ouvido, porque se refere ao quê? Querendo dizer que esse cara é um tremendo estelionatário, esse cara é um estelionatário, ele tenta cometer estelionato, 171, né? Muito comum também no meio da área policial, né? 157, esse cara aí é 157 e tal. O cara, ele pratica roubo, né? Assalto, geralmente, né? Assalto à mão armada, geralmente ali assalto a banco, criminoso que tenta, que comete crime ali com o uso de arma de fogo, embora não é necessário para caracterizar o roubo arma de fogo, mas geralmente quando o cara é preso aí por um crime de roubo aí mais pesado, algo mais pesado, geralmente estamos tratando aí de roubo a banco, um assalto grande aí com uso de arma de fogo ou coisa do tipo, tá? Então 157, 155 furto, esse já não é muito usado, dificilmente você vai ver um policial ou meio criminoso alguém falar, aquele cara lá está preso por 155, até porque confesso que a pena não é tão alta, então, mas embora o cara possa ser preso, né? Mas aquela crença popular de que no Brasil o cara fica preso, o ladrão de galinha fica preso, é meio lenda, né? Porque o cara, eu costumo brincar que o cara tem que, no Brasil, para ser preso por roubar galinha, ele tem que roubar quase a granja inteira, né? Porque ele vai ter diversos benefícios ali que vão impedi-lo de ficar preso efetivamente em regime fechado, se ele for primário, se não tiver antecedentes, etc. Então, suspensão, a transação penal, suspensão nem ser oferecida a denúncia, né? Depois a suspensão do processo, depois a suspensão da pena, claro, não no furto, não vai ter a transação ou ali o não oferecimento da denúncia, mas a suspensão do processo, suspensão da pena lá no final. Então, ele ficar preso efetivamente é muito difícil, mas então não é um artigo muito conhecido assim na nomenclatura, mas o 157, roubo, 171, estelionato, são dois aí que dessa parte, né, vão ter outros depois que nós vamos falar, mas dessa parte dos crimes contra o patrimônio, é uma parte que eu reputo como importante vocês já saberem de pronto pelo número do artigo já, tá? 157 roubo, 171 estelionato, beleza? Vamos lá. Nós vamos começar pelo furto então, que é a conduta primária, que é mais conhecida daqui, né? Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Aqui já começa um ponto para quem não é da área do direito, né, que é muito comum, a gente fala popularmente, e aí tomem cuidado daqui para frente, não há problema você falar de forma popular, né, no linguajar do dia a dia, aquele cara roubou o meu celular, aquele cara lá, eu acho que foi ele que roubou o meu carro, né, ou coisa do tipo. É comum as pessoas falarem assim, não tem muito como você ter dúvida se o cara realmente roubou seu celular ou o carro, porque se ele roubou, houve uma grave ameaça ou uma violência, você viu ele a princípio fazendo isso, né? A não ser que ele tenha coberto a face, você tenha dúvidas quanto a isso, mas a princípio, se expressar dessa forma é uma forma equivocada, né? Então, o correto é aquele cara lá furtou o meu celular, furtou o meu carro, porque ele pegou o seu carro ou pegou o seu celular e você não viu, ou você não tem certeza se foi ele, porque você nem sequer, ele teve um contato visual, um contato direto com você. Então, por isso que você tem dúvida. Então, é comum as pessoas ligarem para a gente, na Polícia Militar, 190, entre outros órgãos aí, e falar assim, olha, acabaram de roubar a minha casa. Isso é normal e ninguém vai ficar, não, mas senhora, você roubou ou furtou, né? Ninguém vai fazer esse tipo de pergunta. Mas o que vai ser verificado é no seguinte sentido, estão roubando minha casa, né? O que vai ser verificado assim, tem pessoas aí nesse momento, né? Aí isso pode realmente ser um roubo, porque pode ser que aquela pessoa esteja ali num modo que esteja sendo ameaçado, né? Ou tenha sofrido ameaça e esteja realmente diante de um roubo. Mas via de regra,
as pessoas quando ligam para reclamar de alguma coisa ou se referem no dia a dia a um objeto seu que foi tomado por alguém e elas não viram, elas estão falando, na verdade, de furto. Tá? Então, não precisa vocês daqui para frente ficarem corrigindo quando forem falar algo, alguém pegou alguma coisa de vocês, essa pessoa furtou o meu objeto, tal. Fica meio técnico demais, ninguém fala assim, todo mundo fala, o fulano roubou meu celular, né? A gente fala até brincando, vai falar até da esposa, do marido, tal, brincando, algum familiar, o fulano lá roubou aqui minhas frutas da geladeira, roubou meu chocolate, ou coisa assim. A gente vai falar brincando dessa forma, mas obviamente que subentende-se que aquela pessoa, a gente quis dizer na verdade que ela furtou, ela subtraiu para si ou para levar para outrem, né, coisa alheia móvel. A gente não pressupõe, obviamente, que quando a gente fala ali, a minha mulher roubou o meu chocolate, que, pô, eu comprei para mim e ela roubou o meu chocolate. É óbvio que ninguém imagina a mulher do cara lá, a esposa ou o marido, enfim, chegando, apontando, me passa o chocolate aqui, né, e saindo, ou coisa assim, senão eu te mato, tal. Então, obviamente que a gente sabe que ela pegou ali, sorrateiramente, furtou, comeu, algo do tipo, né. Então, só fazer uma brincadeira que vocês já percebam de pronto a grande diferença que tem do furto para o roubo, tá? Mas assim, a caracterização agora técnica para diferenciar furto de roubo, e aí vocês saberem de uma vez por todas de forma técnica a separar os dois, embora não seja necessário, como eu falei, no linguajar do dia a dia, a gente costuma falar tudo roubo, mas são coisas diferentes, tá? Bem diferentes. No furto, você pode observar que a pessoa subtrai para si ou para outra em coisa alheia móvel. Só, subtraiu. A palavra subtrair, né? O sub, ele traz um aspecto, eu não sou bom em português, em etimologia da palavra, mas o sub, né? Ele traz um aspecto aí de por trás, né? De abaixo, de forma oculta, né? Então, ela pega aquele objeto de forma oculta, de forma a subtrair, né? A pegar para si ali, mas sem uma ostensividade, tá? Tem necessariamente que ser de forma não ostensiva, coronel? Não. Só que obviamente, se for de forma ostensiva, muito provavelmente aquela pessoa vai reagir e aí ele terá que fazer uso de uma ameaça. Fica quieto, senão eu te mato. Fica quieto, senão tu vai ver alguma coisa do tipo. E a pessoa, daí, fica amedrontada. Aí, nesse caso, então, por isso que eu digo que a questão da subtração acaba sendo aí oculta, porque se tiver uma ostensividade, provavelmente ele vai fazer uma ameaça ou até vai agredir a pessoa, e aí vai caracterizar o roubo. Então, toma cuidado, porque um furto pode evoluir para um roubo? Sim, pode evoluir para um roubo, tá? A diferença para o roubo, nós vamos chegar lá, mas só para já ficar claro aqui, no roubo há a grave ameaça ou violência. Tá? Não necessariamente também precisa ter violência para ter roubo, pode ser uma grave ameaça somente, né? Então, me passa a carteira, senão eu te mato, né? Pronto, é o suficiente para caracterizar um roubo, né? É claro que subentende-se ali, nós vamos conversar sobre essa grave ameaça, depois eu vou falar melhor, tá? Mas então a diferença técnica é essa, no furto não há grave ameaça ou violência. Em princípio, o furto costuma ser, como o nome já diz, de forma furtiva, de forma oculta, de forma ali que a pessoa não perceba, porque ao perceber, há grandes chances de evoluir para um roubo. Não necessariamente, mas grandes chances de evoluir para um roubo. Tá? Por isso que há também uma certa discussão na questão do trombadinha. A questão de trombadinha, em princípio, tinha uma época até que se falava muito, o trombadinha, né, ele caracteriza roubo, tal. Na verdade, vai depender muito de como é que essa trombadinha, essa situação, né, aquela pessoa que passa por você na rua e se aproveitando do aglomero de pessoas ali, se aproxima de você ali, meio que esbarra, mas mais no intuito de sacar algo do seu bolso. Tem gente que realmente é muito boa, habilidosa em coisas, né, para o mal, na verdade, né? E consegue lhe tirar algo sem que você perceba. Naquele caso ali,
trata-se sim de furto, não se trata de roubo. O que em alguma época lá se falava, que o trombadinha é roubo e tal, é porque o trombadinha, né, a trombada, né, subentende-se o quê? Ele lhe esbarrar para você não conseguir reagir, então ele pratica uma violência para diminuir sua possibilidade de reação, para lhe tirar um objeto e aí correr. Nesse caso, aí realmente pode caracterizar, tem grande chance de caracterizar, no caso que eu dei aqui, um roubo, porque ele fez um meio de reduzir a sua capacidade de reação. De repente, numa situação normal, se ele metesse a mão no seu bolso aqui, você ia reagir, né? Só que ele usou de um meio para fazer você se desequilibrar ou cair até, ou lesionar, e aí poder sacar o objeto e correr, e fugir. Então, nós vamos estar diante de um roubo. Então, é nesse sentido que você precisa perceber. Então, no roubo há a violência ou a grave ameaça. E também vamos falar sobre o fato de que há a violência ou a grave ameaça imediata, porque depois nós vamos também verificar sobre, para diferenciar o roubo de outras condutas criminosas ali também, tá? Mas aqui o principal nesse ponto que eu quero destacar é isso aqui então. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. A pena, reclusão de 1 a 4 anos, é uma pena de reclusão aí, a princípio, né? Uma pena que pode acarretar já num regime fechado, mas vocês observam que é pena de 1 a 4 anos, é uma pena pequena, e multa, né? Essa pena aqui, Major, de 1 a 4 anos, Major, essa pena de coronel de 1 a 4 anos, ela acarreta, ela pode ser transacionada, pode receber lá, pode ele ser, não ser denunciado, né, mediante ali o termo circunstanciado e ele vir depois a não ser denunciado, né, ficar somente na transação penal? Não pode, porque ela é de 1 a 4 anos. Não esqueça que os crimes de menor potencial ofensivo, né, da Lei 9.099, eles têm que ter uma pena máxima de 2 anos. Então, aqui é que é o ponto que peca. Apesar da pena não ser tão alta, ser de 1 a 4, mas é pena máxima de 2 anos. Só que vai poder ter aí suspensão de processo, vai poder ter suspensão da pena, etc. Então, ele vai poder ter diversos benefícios e que provavelmente vão fazer com que a pessoa que furte, ela não seja presa pelo furto somente, uma primeira vez, ou a não ser que seja reincidente, enfim, tá? Presa efetivamente, né? Regime fechado, enfim, tá? Então, não é um crime aí tratado com um rigor muito grande na legislação penal brasileira. O furto, volto a dizer, tá? Fique claro para não confundir com o roubo. Vamos lá então, vamos agora para os detalhes do furto então, vamos seguir então. Vou começar aqui pelo parágrafo 3º sobre o furto de energia. Equipara-se a coisa móvel à energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. E quando ele bota aqui, qualquer outra que tenha valor econômico, há uma certa discussão quanto a sinal de internet, tá? Sinal Wi-Fi de internet, esse ponto aí é meio nebuloso, há uma certa discussão ainda quanto à valoração disso, né? Há uma definição de apropriação desse bem, até porque você não se apropria, você usa ali, mas ele é compartilhado, a coisa, então o sinal Wi-Fi aqui é meio complexo, mas nós vamos ter diversas outras possibilidades aqui que vão também caracterizar valor econômico. Eu cito aqui, por exemplo, valor pode ser aí energia genética, considerado genética, vamos supor, se ele pega lá sêmen de um animal reprodutor que tem valor, por exemplo, né, e que aquilo tenha valor econômico, obviamente. Tá? Então, vai poder ser bem abrangente aí esse termo valor econômico, equipara-se então a coisa móvel à energia elétrica. Cuidado aqui que ele fazer um rabicho de energia, ele puxar a energia, né, para a sua casa, para o seu apartamento do vizinho, então vai caracterizar aqui furto de energia. Agora, ele usar de um meio para burlar o relógio elétrico ali, o relógio da energia elétrica, então, por exemplo, lá botar ímã, botar um objeto que faz com que burle ou voltar, daí já pode caracterizar estelionato, tá? E não o furto, tá? Porque nesse caso ele está usando de um meio aí para enganar o leitor, enganar o sistema de leitura
do objeto ali e dá um valor diferente do que é o valor que deveria ser dado. Então, claro que isso lá realmente usando ali meios de forma a burlar, né? Antigamente não é lá a água, né, litro d'água e tal, talvez vocês não tenham percebido, né, mas em comunidades mais pobres aí é comum você ver às vezes o relógio elétrico lá com litros e litros d'água ao redor, porque existe uma crença popular de que a água faz o relógio passar mais devagar e tal. Em geral, a Celeste ele nem liga muito para aquilo, porque aquilo realmente é crença popular, isso não afeta o relógio d'água, o relógio d'água, o relógio elétrico, né? Então, mas é bem comum, se vocês não perceberam, comecem a perceber. Eu do meio policial, assim, passo em locais aí meio complicados, eu percebo isso. Talvez vocês não tenham percebido, que não é tão comum. Num prédio você não vai ver isso, mas em locais mais carentes aí você vai ver aí o relógio elétrico lá com litros e litros d'água pendurados ou ao redor ali, porque em tese eles acham que aquilo ali existe lá a crença de que aquilo faz o relógio passar mais devagar, mas não é o caso, né? Não faz, tá? Mas é claro, existem meios usados para burlar, ímãs elétricos, ímãs naturais até, ou ímãs elétricos, né? São mais efetivos até, ou outros modos de fazer voltar aquela roda de metal ali que tem ali dentro e que faz, ou passa mais devagar e que faz aí dar uma medição equivocada. Então, só cuidado, furtar energia elétrica, fazer um rabicho, vai caracterizar aqui furto de energia. Agora, você burlar o relógio eletrônico, aí já pode caracterizar outras condutas criminosas, possivelmente estelionato. Beleza? Vamos lá então. Seguindo, parágrafo 1º, então, nós vamos ter as causas de aumento de pena. Dentro do aumento de pena aqui, nós vamos ter aqui então o repouso noturno, tá? Aliás, o repouso noturno aqui que será já o único aumento de pena que nós vamos ter no furto. Já vamos ver esse ponto aqui que eu vou falar para vocês daqui a pouco, tá? Diferenciando lá do roubo. Cuidado aqui com o repouso noturno, aumento aqui de pena de 1/3. Aliás, sempre que tiverem que chutar aumento de pena, 1/3 é uma boa proposta, é o que é mais comum de se ver aí na legislação penal, tá? 1/3, 2/3, mas principalmente 1/3, tá? Então eu falo sempre eu gosto de usar muito a estatística, né? E a proporção a favor do aluno, tá? Se é praticado no repouso noturno. Aqui tem um ponto importante, muito alvo aí de pegadinhas, de perguntas de prova, que é o quê? A diferenciação entre repouso noturno e período noturno, ou noite para repouso noturno. Você já deve estar percebendo porque eu estou falando, você já deve estar imaginando, não é muito difícil de imaginar que não necessariamente período noturno ou noite é equivalente a repouso noturno. Você de repente trabalha lá numa casa noturna, ou trabalhava nesse período de Covid, é até complicado, mas trabalhava de repente lá num estabelecimento que funciona à noite. Ali, obviamente, nós não estamos num local de repouso noturno, nós estamos num local que vai ter o período noturno, mas não necessariamente vai ser repouso noturno. Tá? Agora, se você pega lá, por exemplo, um hospital, você pega uma residência normal de família, via de regra, é um local que à noite você vai ter um período lá de repouso noturno. E também não necessariamente um período ali entre as 18 e 22 horas vai ser considerado repouso noturno. É um período lá que geralmente as pessoas estão assistindo TV, estão chegando em casa, enfim, não é repouso noturno. Então, realmente a definição de repouso noturno aqui, ela não é uma definição clara e objetiva. Vai ter que se analisar conforme o contexto local e o meio e a situação, tá? A definição de repouso noturno varia conforme os hábitos de cada localidade, já que é o momento em que não há mais iluminação natural e fluxo de pessoas nas vias é reduzido. Coronel, é possível repouso noturno durante o dia? Não é possível repouso noturno durante o dia. É possível que à noite não seja repouso noturno, mas não é possível você forçar também a interpretação a ponto de dizer que, mas ele como repousa de manhã, então para ele o período matutino é repouso noturno. Não dá. A parte do repouso é subjetiva, mas a parte do noturno, ela é objetiva, é a ausência de luz natural, tá? Então, não há o que se questionar quanto à parte noturna, há o que se questionar quanto a repouso, né? Não, nesse momento, na verdade, você costumava repousar nesse horário? Como é que era a sua escala de serviço?
eu sempre trabalhava à noite e chegava, né, mais ou menos no período de manhã. Então, não era o período de repouso noturno, no caso daquele indivíduo, aquela vítima, por exemplo, né? Então, vai ser analisado conforme a situação, tá? Vamos lá, seguindo aqui então, eu botei um exemplo aqui da imagem aqui, né? Repouso noturno, aqui nós temos uma tranquilidade, iluminação artificial, não natural, né? E um local aqui que a princípio de tranquilidade, pode até ser que tenha uma pessoa acordada, isso não é isso que vai descaracterizar o repouso noturno, mas a princípio um local de repouso noturno. E aqui uma via que também com iluminação artificial, mas uma via de comércio, uma via movimentada à noite, que obviamente não é um local de repouso noturno. Então, cuidado, nós temos aqui aumento de pena de 1/3 para o repouso noturno, tá? Só por curiosidade aqui, não cai na prova, uma curiosidade bem rápida mesmo, no Código Penal Militar lá, ele pune o aumento, com aumento aqui, o crime cometido à noite mesmo, não independente de ser repouso noturno, porque aí o meio militar lá, a princípio não é repouso noturno, mas você entrou num quartel ou coisa assim, você já vai estar cometendo um crime lá, que lá vai ser qualificado que vai ser qualificado lá daí pelo período da noite e não, lá não é repouso o uso do termo, tá? Mas só por curiosidade, tá? Aqui, repouso noturno, tá? Porque ele visa justamente cuidar com o fato de que, poxa, é um período que a pessoa pega outra desguarnecida, sem preparo, sem cuidado, se aproveita para furtar então, tá? Seguindo, agora nós vamos ter aqui então o furto privilegiado, que nesse caso aqui é um benefício, tá? Sempre que você tiver a nomenclatura privilegiado, nós estamos falando de algo que vai diminuir a pena, que vai reduzir e não que vai aumentar. Tá? Então, cuidado com essas nomenclaturas, são muito comuns aí de se utilizar numa questão para confundir o aluno, né? Privilegiado, às vezes você fica confuso se aquilo é a mesma coisa que qualificado. Não, o qualificado vai haver uma pena diferenciada e maior. Tá? No caso, e aqui também, né? No caso aqui, nós podemos ter aqui também as causas de aumento de pena, etc. Agora, no privilegiado, nós vamos ter uma diminuição da pena, uma redução da pena, né? Como é o caso aqui. Tá? Então, cuidado para não confundir lá privilegiado com qualificado, que é totalmente o oposto, é praticamente o oposto. Tá? Se o criminoso é primário, então primário que ele não é reincidente, ele já não tem histórico de passagens criminais, de condenações por essa conduta, então vamos lá, primário, ok. E a coisa furtada é de pequeno valor, aí o pequeno valor aqui geralmente analisado aí o que não excede um salário mínimo vigente, tá? Então cerca de R$1.000 hoje seria aí, tá? O juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, então aqui já há uma melhoria, já considerável, diminuí-la de 1/3 a 2/3 ou aplicar somente a pena de multa, tá? Então ele pode até mesmo chegar a aplicar somente a pena de multa. Cuidado aqui não confundir com furto famélico ou também não confundir com o crime de bagatela, que se chama, tá? O crime de bagatela, né, o furto de bagatela tal, ele é considerado um valor que é irrisório, que realmente algo que não é considerado aí, não diria tangível, mas não chega a afetar a ponto de ser tratado como uma conduta criminosa, e aí o juiz pode até mesmo deixar de aplicar a pena, entender como aquela conduta ali não caracterizando, não sendo digna de se receber pena. Tá? E aí nós vamos ter também a possibilidade, que é muito falado na doutrina, né, de furto famélico. O furto famélico é especificamente aquela pessoa que furta, e aí não necessariamente nós vamos estar falando de algo que não tem um valor econômico suficiente, como é o de bagatela, que eu falei. Então, de repente, ela vai furtar lá uma peça de carne, e essa peça de carne, obviamente, vai ter um valor até que pode ser considerado, não é um valor lá que, digamos assim, não seja juridicamente relevante, tá? Uma peça de carne lá de uns R$100 ou coisa assim, ela é juridicamente relevante. Ela é de pequeno valor? Mas é juridicamente relevante. Mas ela furtou aquele objeto lá porque ela realmente precisava comer, ou alguém do meio dela precisava comer, e ela não tinha outro modo de obter o alimento, e ela faz aquilo
no desespero para se alimentar. De repente ela está tão desesperada que ela sai lá comendo aquele pedaço de carne cru mesmo, do jeito que está, ou enfim. Nós vamos estar diante aí de uma situação de que é considerado, tratado como furto famélico. O furto famélico, ele não deixa de ser uma espécie, grosseiramente falando, muito grosseiramente falando, pode ser entendido até como um estado de necessidade, praticamente, tá? Que nós vimos lá que são as excludentes de licitude. Nesses casos em que for reconhecido como furto famélico, ele nem vai ser tratado como crime, tá? Como conduta criminosa. Tá? Então, nós temos essas três possibilidades que eu falei então. Tá? O furto famélico nem vai ser tratado como uma conduta criminosa, ele pegou lá o objeto, furtou realmente para se alimentar num desespero, era o último recurso que ele tinha, o crime de bagatela, quando não atinge, o furto de bagatela, quando não atinge um valor econômico aí expressivo, embora tenha um valor econômico, mas possa ter, mas eu diria até que nem tem um valor econômico diretamente, né? Não é algo expressivo, aliás, não tem um valor econômico praticamente, né? Então, um objeto ali realmente que não chega a ter valor econômico quase nenhum ou algum, né? Mas não é para alimento, não é para nada, mesmo assim o juiz pode aí deixar até de aplicar a pena, entender que é crime de bagatela, tá? E vamos ter a possibilidade aqui de ser furto privilegiado, valor de pequeno valor, não excede um salário mínimo, mas veja que um salário mínimo já chega aí na faixa de R$1.000, então 990, tal, R$1.000, então já temos um valor econômico considerável para a maioria dos brasileiros e que para todas as pessoas, né? Ninguém gosta de ter furtado um bem aí de quase R$1.000, enfim, mas que é considerado de pequeno valor. Nesse caso, furto privilegiado, redução aqui, a diminuição de 1/3 a 2/3 da pena, tá? Então, só cuidado para não confundir essas situações que eu falei aqui, que são diferenciadas, ok? E daí, na sequência, só aqui para finalizar esse pensamento, esse conhecimento aqui, nós temos a seguinte observação sobre o princípio da insignificância, que é composto pelos seguintes pressupostos, né? Mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade da conduta, inexpressividade da lesão jurídica. Todos esses pontos aqui são importantes para a caracterização do furto famélico que eu falei para vocês, tá? E até mesmo também de se tratar como crime de bagatela, de ser chamado de bagatela, tá? Porque se ele, por exemplo, lá ameaça a pessoa com uma arma, né? Ou de roubar a pessoa, aí já estamos tratando de uma conduta que ela vai se preocupar muito mais com a ameaça, com a grave ameaça ou com a violência, do que com o objeto que ele furtou, que ele roubou, no caso, que pode até ser inexpressivo o valor, mas o que interessa ali é a grave ameaça ou a violência. Então, só toma cuidado que isso tudo que eu falei aqui, de furto famélico, crime de bagatela, eu estou falando aqui de furto. Se houver grave ameaça ou violência, o negócio já muda completamente de figura, ok? Vamos dar uma pequena pausa aqui e passamos depois no próximo bloco aqui para outro ponto importante, que é o furto qualificado.